Manos, Mano Dal Ponte, Manos, Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 984410010, manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Manos Radio Show. Segue lá Mano Dal Ponte no Instagram, 92 Rock Pop no Instagram, e já segue lá também, né, o meu convidado de hoje, porque o cara é uma sumidade, tô vendo aqui há 33 anos de Criciúma, 27 anos de cirurgia plástica, ele que é manezinho, tava contando umas histórias pra mim aqui, né? Mas eu acho que o doutor Luciano Schutz já é criciumense por essência. Doutor, que prazer lhe receber, tudo bem? Com certeza, torcedor que era do Figueirense, hoje torcedor do Tigrão. O senhor não pode falar não, que não tem como não ser, né? O senhor não vai dizer que é torcedor do Figueirense, que vai dar problema. Não, já fui. Já foi mesmo? Já fui. Acabou, doutor, que prazer lhe receber. E agora que vou nos jogos e tal, já tive até camarote no Criciúma, então virei torcedor do Criciúma com certeza. Hoje eu simpatizo com o Figueirense, mas nem acompanho os jogos, nada. E a cidade que me abraçou já me deu até o título de cidadão honorário, né? O senhor é talvez mais criciumense do que muito criciumense. Muitos outros. Doutor, 33 anos de Criciúma, o senhor já chegou aqui, não chegou aqui para cirurgia plástica? Não. Tá. 33 anos por quê? Você veja, 27 anos de plástica, porque eu comecei a cirurgia, eu terminei a minha especialização em cirurgia plástica em 99. Então eu comecei aqui como cirurgião plástico em 99. Por isso agora em 2026 está completando 27 anos, né, de cirurgia plástica. Mas quando eu vim para Criciúma, eu vim cerca de 6 anos antes, 5 a 6 anos antes mais ou menos. Por isso eu calculo aí que é uns 33, 34 anos que eu fazia residência no hospital universitário, e a gente, para ter uma complementação de renda e também treinamento e tal, a gente fazia muito, eu e meus colegas todos fazíamos isso. Plantões de final de semana em pronto-socorro. Então eu trabalhei em Rio do Sul, Blumenau. Loucura. Vários lugares, Tubarão. E um dia um amigo sugeriu, cara, Criciúma é legal, uma cidade boa, eu não conhecia Criciúma. Então, por indicação desse amigo, eu vim ser médico do pronto-socorro do Hospital São João Batista, que na época atendia de tudo, SUS, tal, né? Era um Vietnã aquilo ali. e sim, o cara atendia, ele ficava 24 horas, atendia às vezes mais de 100, 200 pessoas em 24 horas. Doutor, isso pro médico e na experiência pro médico é maravilhoso. Sim, né? E atende de tudo, né? Desde uma criança com dor até um apendicite, acidente, fratura, sutura de ferimentos, tudo sozinho. Mas ali o senhor já sabia que iria ser cirurgião plástico ou não? Não, ainda não. Ali eu estava fazendo a residência de cirurgia geral, né? E então, como eu disse, servia como uma renda a mais e servia como treinamento. E essa experiência foi muito gratificante, porque embora eu viesse trabalhar, mas eu não conhecia muito a cidade, porque era um bate e volta, assim, eu chegava aqui às 6 da manhã num sábado e ia embora no domingo às 6 da manhã. Isso morando em Floripa ainda? Morando em Floripa. Então fazia esses plantões e assim eu conheci Criciúma. Mas o senhor chega em 99, o senhor pegou a BR-101 em construção, sim, aquela loucura toda. Levava às vezes 5, 6 horas para fazer o trajeto. Aquele inferno. Então nessa época de pronto-socorro aí eu vinha e voltava, e no decorrer dos anos, daí 2, 3 anos de pronto-socorro, eu comecei a me dedicar, a decidir, né, que eu ia fazer cirurgia plástica e tinha informação daí dos colegas, outros médicos, que aqui não tinha praticamente especialista. Na época só tinha 2, que era o Dr. Besbate e a doutora Ingrid, só os 2. E que tinha um campo, uma demanda muito grande, uma cidade grande. Eu disse, de repente é legal, porque lá em Floripa já era algo assim. Já mais saturadão? Hoje mesmo nem se fala, né? Mas na época já não era assim tão bom o mercado. Mas olha aqui, o senhor começou a atender Criciúma, começou a ver que as mulheres eram bonitas, vaidosas. O senhor falou, peraí, tem um campo interessante aqui. E que ao mesmo tempo eu fui me apaixonando pela cidade, conhecendo melhor a cidade. Aí eu passei por uma transição onde eu morava lá, casei, né? Ainda não tinha filho no início, então eu ficava lá, vamos dizer, metade da semana lá, metade da semana aqui. Eu vinha pra cá assim, ficava sexta, sábado, domingo, ou quinta, sexta, sábado, e lá até quarta-feira, trabalhando nos 2 lugares, fazendo cirurgia plástica lá e aqui. Lá eu trabalhava com o Dr. Chanico, foi o primeiro cirurgião plástico de Santa Catarina, e o Dr. Rodrigo, que foi meu professor, os 2 primeiros, na verdade. O senhor aprendeu muito com eles? Nossa, duas figuras fantásticas
que me ensinaram muito. O Rodrigo, que foi meu professor na universidade, né? Era quem chefiava a residência. Quando ele, aliás, abriu a residência, eu fui o primeiro residente, então tivemos um relacionamento muito próximo, tanto que ele foi meu padrinho de casamento. E o Rodrigo, um grande professor, que na universidade me ensinou muito. E ele abriu a residência, eu fui o primeiro residente, então, dele. Tínhamos essa proximidade muito grande, não só na área acadêmica, como pessoal também, e até hoje temos contato e tal. E depois, logo que eu saí da residência, eu comecei a trabalhar, né? Daí por conta própria, e aí fui convidado e trabalhei junto com o Xanico, chegaram a trabalhar juntos os dois, muito amigos, mas digamos que eles vinham de escolas diferentes. O Rodrigo veio do HC, né? Hospital de Clínicas de São Paulo, que até hoje é uma referência nacional em cirurgia plástica, e o Xanico, dispensa comentários, veio da escola do Pitangui, né? Então, duas grandes escolas que me ensinaram muito, então eu tive uma formação... na verdade, o senhor tem um pouquinho de cada um, então. Sim, com certeza. Dois grandes Pegou mestres. o melhor de cada escola. Exatamente. A gente aperfeiçoa, né? E vai seguindo o nosso caminho, adaptando e tal, e melhorando. O senhor criou a escola Luciano Schultz, é isso? Já é uma escola nova de cirurgia. Mas é interessante, sabe? Se a gente pensa hoje, como eu faço hoje, como eu opero uma mama, um abdômen, uma face, tem aquele temperinho de cada um deles, mas tem aquilo que eu fui vendo, e também nos congressos, nas coisas. Cada vez que eu vou num congresso, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que me perguntou também numa entrevista como é que eu estava num congresso brasileiro de cirurgia plástica, foi agora em novembro em Belo Horizonte. Diz assim, o que o senhor foi fazer lá? Eu disse, cara, com certeza aprender eu não fui, porque eu já sei o que eu faço. Eu falei brincando, porque óbvio que a gente está sempre aprendendo, mas eu digo, eu fui me aperfeiçoar. Então eu não fui aprender a fazer cirurgia plástica, eu fui melhorar o jeito que eu faço. Porque no congresso a gente tem várias oportunidades, além de encontrar amigos que a gente não vê há algum tempo, porque estamos em cidades diferentes e tal, e lá a gente acaba se encontrando, a gente do país inteiro, é um dos maiores eventos mundiais de cirurgia plástica, né? E lá a gente, além de encontrar os amigos, na parte científica eu consigo ver o que os outros estão fazendo no mundo inteiro. Tem gente da Holanda, dos Estados Unidos, da Alemanha, professores do mundo inteiro. Então a gente consegue olhar e ver o que aquele cara está fazendo na área da face. Daí eu vou olhar e vou dizer, poxa, isso aí eu faço igual, isso aí eu faço diferente, isso ali eu gostei dessa parte, esse pontinho que ele dá ali, eu posso fazer também, eu acho que vai aperfeiçoar a minha técnica. Então é muito legal a gente ter uma balança de ver, poxa, o que eu estou fazendo está emparelhado com o que estão fazendo no mundo hoje. Ao mesmo tempo, algumas dicas, existem mesas, salas onde dá para fazer pergunta, trocar ideias e tal. Então, o congresso, esses eventos científicos são sempre engrandecedores nesse sentido. Você aperfeiçoa, melhora e também baliza aquilo que, né? Se não ficar dentro do teu quartinho aqui. Tô fazendo bem, não? Doutor, como é que eu tô? O que Criciúma representa para a cirurgia plástica catarinense e para o Brasil? Sim, assim, a cirurgia plástica, como eu disse, não é a maior do mundo no Brasil, mas com certeza é uma das mais valorizadas em qualidade. Como tamanho, a especialidade de cirurgia plástica é maior nos Estados Unidos, né? Mas a referência à qualidade técnica da cirurgia plástica brasileira é fenômeno mundial. Grande divulgador ou promotor disso foi o Dr. Ivo Pitangui, que eu tive o prazer de conhecer, tive o prazer de ter estado com ele lá em Floripa, uma vez que ele esteve lá, 2 ou 3 vezes que ele esteve lá. Eu brinco até, uma história muito curiosa que eu tive... Isso só quem é um pouco mais das antigas sabe o que é. Eu cheguei a botar um emplasto sabiá nas costas do Pitangui. Emplasto sabiá das antigas, né? Hoje é salompa. Emplasto sabiá o senhor colocou nas costas? O Pitangui teve lá, num evento científico desses, a gente foi levar ele, vários cirurgiões, né? Não era só eu. Levamos, justamente por causa da amizade com o Xanico, com quem eu trabalhava. E o Pitangui foi na clínica dele, eu trabalhava lá. E a gente foi levar ele no Ribeirão da Ilha, no Ostradamus, lá para almoçar e tal. E daí, uma hora, ele sentado do meu lado, disse assim, ô Luciano, pá, tu sabe o implante, sabe? Será que não consegue? Mas por quê, professor? Pá, eu tô com uma dor nas costas aqui. Não, vou atrás, saí quietinho, fui numa farmácia lá no Ribeirão, voltei lá e coloquei pra ele. Sabiá. Olha só, cara, um cara que era fenômeno mundial tá botando em... Não era uma história engraçada, curiosa, mas o mais legal é ter convivido com um cara que ele tinha uma cultura assim... Sabe, o cara que com conhecimento, com uma educação, uma finesse, um gentleman,
além de que foi um pioneiro, né? E esse sim trouxe essa importância, principalmente, né, mundial da cirurgia plástica. Na cirurgia plástica brasileira, claro que os grandes centros são o Rio e São Paulo, por óbvio, né? As estruturas hospitalares que tem lá e tal. Porto Alegre também é um grande centro, grandes faculdades, grandes áreas, centros formadores de cirurgiões plásticos. Aqui em Santa Catarina, basicamente a residência importante continua sendo a do HU, que esse ano completou os seus 20 e poucos anos ali de existência, justamente que eu fui um dos primeiros, foi homenageada na Assembleia Legislativa, eu estive lá presente. Se eu não me engano, completando 30 anos, porque se eu fiz 27, 3 anos antes começou a residência, são 30 anos de HU funcionando como grande centro formador. E se na época, quando eu vim para cá, só tinha 2, eu fui o terceiro, hoje eu não sei te dizer porque eu não faço essa conta, mas deve ter uns 20 por aqui, pelo menos. Eu acho que deve ter. 20 ou mais. Então, cresceu bastante, né? E todos cirurgiões de boa qualidade, sem dúvida, vários colegas aí com ótima formação. Né? Mas, aí não é uma característica de Criciúma, assim, do Brasil. Está crescendo muito também a área dos invasores de especialidade, aquelas especialidades muitas vezes que não são cirurgiões plásticos, que não são nem médicos e que estão hoje em dia atuando, fazendo, né, os aventureiros, né? Você tem que tomar cuidado. Enfim, isso aí tem que tomar muito cuidado, porque para o público em geral, sempre que temos oportunidades, como eu digo, eu não posso ir lá botar uma corda nas mãos e amarrar ninguém, impedir que ela vá onde ela quiser, fazer o que quiser. Cabe a nós, né, bons profissionais que somos formados e registrados corretamente, CRM, especialidades técnicas, etc., orientar que as pessoas, cara, não tem frase mais básica, mais clichê e mais importante de que cirurgia plástica é com cirurgião plástico, ponto final. O dentista não pode fazer cirurgia plástica, como um cardiologista não pode tratar de uma neurocirurgia. É cada macaco no seu galho, simples assim. Seu, né? Hoje em dia todo mundo é especialista em tudo. Você vê biomédico, dentista, sei lá, outra enfermagem, fazendo procedimentos que são, né, de competência de médico, principalmente de cirurgião. Doutor, quando o senhor fala de cirurgia plástica vem crescendo no mundo, vem mudando o jeito que as pessoas se comportam, né? O jeito que elas aceitam a vida e os seus corpos. Mas hoje nós vivemos a época das canetinhas. As canetinhas milagrosas, né? Que hoje não existe, hoje tu só é gordo se tu for pobre. Sim, né? Aquela teoria. Agora, se tu tiver grana, tu já não é mais gordo. Mas a partir desse princípio, como é que as canetas chegam para o senhor no consultório e de que forma isso tem mudado a sua rotina como cirurgião? Na verdade, assim, ó, para a área que eu atuo, o emagrecimento sempre teve um impacto importante, porque não importa se emagreceu com a canetinha, com dieta, com exercício ou com cirurgia bariátrica, o efeito é o mesmo, sobra de pele. Então, quando a pessoa chega no consultório, às vezes ela chega dizendo assim, eu sou bariátrico, eu sou isso, eu sou... Gente, é o seguinte, tu é ex-gordo, pronto. A fonte do emagrecimento não muda nada. Para mim não muda nada, né? Como você chegou. Absolutamente nada. Se você emagreceu... Eu já operei recentemente uma pessoa que emagreceu 40 quilos, que fez dieta e exercício físico. Então as canetinhas, eu acho que, né, até canetinha ganhou um termo popular, gente, é medicação. A caneta é uma maneira fácil de aplicar que você mesmo aplica, só isso. É o veículo ali que foi facilitado para que o cara compre na farmácia e aplique em casa. Tá vindo comprimido agora, né? Porque, né, senão, se fosse uma injeção como antigamente, teria que ir num posto de saúde, em algum lugar aplicar. Então a canetinha, com certeza, mas independente da maneira de aplicação, o importante é que as medicações evoluíram muito e hoje essas medicações que se apresentam no mercado têm um efeito muito, muito positivo, a gente vê assim, né? Até porque o emagrecimento, que a gente está falando aqui por estética, mas lembre que ele, em primeiro lugar, melhora a saúde das pessoas, né? Muitas vezes quem está acima do peso está com certeza sujeito a inúmeras comorbidades, complicações que advêm da obesidade, como diabetes, pressão alta e derrames, etc. E tudo isso com emagrecimento melhora muito. Se é por exercício, se é por dieta, o ideal é que seja uma coisa mais completa, né? Para que você não use a canetinha como uma muleta, ou seja,
Parou a canetinha, volta tudo. Tem que ter uma mudança de comportamento, usar qualquer que seja o medicamento para conseguir te ajudar a emagrecer, mas ao mesmo tempo mudar a cabecinha do gordo, né? O psicológico modus da coisa. operandi, né? Ou seja, fazer uma reeducação alimentar vai ser importante. Você não pode ficar dependente do medicamento desse uma vida inteira. E atividade física também é importante para repor musculatura, porque senão você vai perder peso, mas vai perder musculatura também. E isso doutor, vai ter suas consequências no futuro. Já aconteceu do senhor operar alguém, né, que tem um padrão de vida não tão bom. Sim. E essa pessoa na recuperação já ganhar peso e o senhor se frustrar? É muito comum isso? É muito comum. Quer dizer, não adiantou nada a cirurgia? Da mesma maneira como eu falei que alguém compra hoje uma canetinha dessa, emagrece e daí se joga nas cordas, como diz outro, e diz, agora eu tô relaxado, porque agora eu tenho a canetinha. E daí se descuida e volta a ter reganho de peso. Até na cirurgia bariátrica acontece isso. Mesmo não só nas canetinhas, até quem faz cirurgia, mesmo a redução do estômago, se não tiver uma reeducação, uma preparação, ele vai ter reganho de peso, né? E numa cirurgia isso é evidente. A gente sempre coloca assim, ó, você nasceu, começa a envelhecer, né? No dia seguinte, você começou a morrer. Envelhecer e engordar. Envelhecer. Então, o que acontece? Ao longo da vida, com tudo que nos acontece, então as mulheres que têm gestação, amamentação, os homens ganham peso, todo mundo vai ter suas alterações, vamos levar mais para o lado estético por enquanto, ao longo da vida. Em determinado momento ela resolve melhorar. Então a primeira questão aí é saber que você vai ter uma melhor versão de você mesmo. Conseguir melhorar daquilo que é possível, daquilo que é viável, daquilo que é correto e técnico cientificamente nas mãos de um especialista e vai fazer uma proposta de um tratamento, seja lá uma cirurgia, alguma coisa na minha área, né? E se essa pessoa depois, da mesma maneira que eu falei que aquele que usa canetinha não mudar a sua atitude de reeducação alimentar, atividade física, aquela pessoa que fizer uma cirurgia plástica e tiver aquela melhora, se ela depois se descuidar, ela vai perder resultado. Isso não tem dúvida, né? Então, a gente avisa, olha, a cirurgia não é mágica, ela faz uma parte do processo, você tem que fazer o resto, que é, no mínimo, se manter. Falando de peso especificamente, mínimo, né? Eu digo para as pessoas, você não é obrigado a fazer uma cirurgia e perder peso. Agora, eu aconselho que não ganhe. Pequenas alterações são normais, não vão afetar em nada. Alguém que faz uma cirurgia de abdômen ganhar 2, 3 quilos, daqui a pouco perde 4, ganha 5, perde 3. Essas variações pequenas não vão trazer nenhuma consequência. Agora, variações acima de 10, 15 quilos, com certeza alguma consequência terá, maior ou menor, né? Assim como outras alterações, um grande exemplo é a gestação, né? Alguém que já fez um tratamento, uma lipo, um abdômen, uma mamoplastia, se vier ter uma gestação, e principalmente se na gestação não tiver um controle e ganhar muito peso, pode alterar totalmente o resultado. Algumas cirurgias até podem ser refeitas, sem problema. E até é normal que isso aconteça. O grande exemplo é a mamoplastia. Sempre que a gente faz uma mamoplastia, mesmo em pacientes mais jovens, eu já coloco, olha, saiba que a cirurgia de mama é uma cirurgia temporária. Como assim, doutor? Em algum momento a mama vai mudar de novo. Ela está sob a ação da gravidade e você sob a ação da tua genética e do envelhecimento. Fora as alterações que podem acontecer. Porque genética tu não muda. Mas tu tens a tua, o teu vizinho tem a dele, a outra pessoa tem a dela. Ou seja, é muito individual. Então, por mais que eu faça uma cirurgia, a mesma cirurgia em 10 pessoas diferentes, serão 10 resultados diferentes e 10 evoluções diferentes. Porque não é só o que ela tem de genética, a qualidade da sua pele, mas o que vai acontecer com essa pessoa, com essa genética ao longo dos próximos anos. Ô, doutor, quando você fala isso, agora me veio uma pergunta que eu nunca fiz para nenhum cirurgião. Uma menina foi lá com 20 anos, colocou uma prótese, ok? E aos 25 ela engravidou. Sim. Tá? Bom, geralmente mulheres que têm pouca mama, quando engravidam, a mama fica gigantesca, normal, né? Vão amamentar. Como é que fica esse caso da mulher que tem a prótese de silicone? Ela precisa retirar ou não? Não. A prótese é absolutamente inerte. Ela fica por detrás da mama natural da pessoa. A mama vai crescer por cima? Você tem a glândula mamária, na verdade ali, a mama, se a gente fosse fazer um corte assim, né? Um desenho, um corte, uma imagem, igual uma maçã que você corta e daí olha de lado, a mama vai ter pele, o tecido mamário entremeado com gordura, né? E abaixo da pele da gordura, e abaixo da glândula mamária tem o músculo peitoral. Então, normalmente a prótese, ou ela vai atrás da glândula, em cima do músculo peitoral, ou vai abaixo do músculo peitoral. Ou seja, de um jeito ou de outro,
sempre, qualquer prótese estará por detrás do tecido mamário. É como se você colocasse a prótese por trás da mama e ela empurrasse a mama natural para frente. Aí o que vai acontecer com essa mama no envelhecimento, numa gestação, num ganho ou perda de peso, vai ser exatamente igual seria se não tivesse prótese. Entendi. Só vai ter um volume a mais ali. Vai ter um volume Ou menor. seja, se essa paciente, como você falou, usando esse exemplo hipotético, né? O paciente lá jovem, com seio pequenininho, magrinha, botou uma prótese lá com 18 anos. De repente, lá com 50 anos, ela passou por 3 gestações, ganhou 20 quilos de peso, ganhou mais 32 anos de idade. É óbvio que essa mama mudou. Mas o fato dela ter prótese, nessa mama só dá mais volume. Agora, se ela caiu, não caiu, ficou grande, ficou pequena, não foi por causa da prótese. Tá, entendi. É o que aconteceu com a mama dela. Entendi. E por isso a mama é temporária, porque mesmo com prótese ou sem prótese, essa mama vai passar por mudanças ao longo do tempo. Mas a prótese tem prazo de validade, doutor? Ou não? Então, essa é uma informação importante da maneira como você explica isso. Algumas pessoas, até por uma questão marqueteira e mercadológica, vão dizer que a prótese é para sempre. Eu diria assim, nada é para sempre, né? O que acontece é que nós temos hoje próteses de boa qualidade, média qualidade e padrão de qualidade de primeira linha, vamos dizer assim. Então só vamos falar das próteses de primeira linha. Uma prótese de primeira linha, de boa qualidade, tem várias no mercado hoje, elas têm o que se chama de validade indeterminada. O que é isso? A gente está acostumado com produtos onde diz, tem garantia de 5 anos, de 10 anos, né? Não, a validade indeterminada significa que a pessoa que colocou a prótese, se ela não tiver problema nenhuma alteração estética, nenhuma alteração de sintoma na sua mama e tá lá com a prótese, ela pode ficar indeterminadamente, ou seja, não há uma necessidade porque fez 10 anos, 15 anos, 20 anos de trocar a prótese. Só troca se tiver algum problema ou se ela tiver vontade de trocar, ou se essa mama que alterou ao longo do tempo exigir uma nova cirurgia. Vamos voltar para aquele exemplo que a gente deu, a menininha com 18 anos, mama pequena, só botou prótese. Ficou com um peitinho maior, bonitinho, certinho. Passaram-se 30 anos, ela teve 2 gestações, ganhou peso, a mama caiu, ficou grande, ela vai querer fazer de novo uma cirurgia, agora para reduzir a mama e para levantar a mama porque ela caiu. Tá? E nesse novo momento a gente vai avaliar se aquela prótese antiga que está lá vai ser removida, feito o explante, porque agora não precisa, porque de repente ela já está com uma mama com mais volume, ela já está numa fase da vida onde não quer mais aquele volume maior, ela quer menor, ou se ela quer manter a prótese, aí a gente vai trocar a prótese por uma nova, já que está manchando na mama, né? Já abriu, né? Já abriu, vamos botar, porque a prótese já está antiga. Agora, se essa menina botou a prótese, essa semana eu atendi uma mulher que parece que a gente tá falando dela. Desse caso. Tá? Ela botou a prótese comigo há 20 anos atrás. Caraca. E como fazem 20 anos e ela não sente nada, e ela teve fazendo um check-up clínico geral, no check-up o médico provavelmente perguntou para ela, e você tem alguma cirurgia? Já fez? Eu fiz prótese. E como é que tá a tua prótese? Sei lá, tá ali, eu nunca incomodou. E ela fez um ultrassom de rotina, de check-up das mamas e estava lá a prótese normal, então ela me levou como quem diz assim, não sinto nada, estou bem, obrigado, vim só mostrar porque faz 20 anos que eu botei a prótese e eu quero saber se é isso mesmo, se tá tudo certo. Eu olhei, tá tudo bem, e a sua mama, como é que tá? Bonitinha no lugar, e olha que eu tive 2 gestações, doutor. Poxa. Eu disse, caramba, velho, então eu devia ter feito um pouco pior. Não tão bem, né? Não era pra durar tanto. Mas ela, assim, a mama, aí claro, eu examinei e tal, a mama realmente ainda estava no lugar, bonitinha, e a prótese intacta, íntegra. Daí veio a pergunta dela, eu preciso fazer uma cirurgia só para trocar a prótese? Não. Só se, claro que ela ganhou um pouquinho, mas um grau mínimo de flacidez que nem se nota. Mas se você quiser ter o luxo de melhorar esse grau leve de flacidez, você poderia trocar a prótese por um pouquinho maior para ela encher um pouco mais a pele e você vai ter um benefício além de estar com uma prótese nova, né? E não uma prótese de 20 anos, mas literalmente não é obrigatória a troca, não. Numa prótese primeira linha. Troca se tiver problema. E os problemas que podem haver na prótese, basicamente, os mais comuns, que levam a essa necessidade de troca, não trazem nenhum problema maior assim para a saúde em si, mas por uma questão de precaução e de estética, é a ruptura, né? As próteses podem romper pelo desgaste ao longo do tempo. E contratura. Contratura, muita gente pensa assim, a prótese fica dura. Não. Quando você coloca a prótese, o teu organismo cria ao redor uma cápsula, que a gente chama de cápsula, né? Que o organismo cria como se fosse uma membrana envolvendo a prótese. Como que para proteger aquele corpo estranho do organismo, encapsula a prótese.
Essa cápsula é normal, é natural e todas as próteses terão. Só que o normal dela, ela ser um tecido bem fininho, bem suave e bem maleável. Em algumas pessoas, N razões, nunca se sabe exatamente o que, mas por N razões, algumas pessoas, essa cápsulazinha sofre alguma alteração e começa a ficar mais espessa. E dependendo do grau dessa espessura, digamos, da intensidade desse espessamento, se ele for um pouco maior, ele pode chegar a endurecer a mama, então tem a sensação de estar endurecida e isso pode levar a dor e a desconforto, e a gente chama isso de contratura capsular. Ou seja, a cápsula endurece e se contrai, e nessa contração dá desconforto e dá a sensação da mama estar empedrada, estar endurecida. Mas existem graus diferentes de contratura. Então, graus mais leves, não precisa fazer nada, e as mulheres às vezes até gostam que a mama tá durinha. Fica mais durinha. Tá mais fininha. Mas existem graus um pouco mais acentuados, grau 3 e 4, que a gente fala, vai de 1 a 4. Grau 3 e 4, daí é recomendável troca. E, inclusive, as próteses hoje de boa qualidade, muitas delas, por garantia, dão uma prótese nova se tiver um problema desse, mesmo 10, 15, 20 anos depois. Então, a qualidade está ainda. Então, aí que vem a confusão. A garantia é vitalícia, mas a prótese não. Entendi. Garantia pelo tempo que for, né? Pelo tempo que for, mas a prótese nem sempre dura para sempre. Doutor, mas eu já ouvi falar que nos últimos, 3, 4, 5 anos, existe uma onda de mulheres retirando prótese de silicone. O inverso, né, dessa... O que tem de verdade nisso? Eu te diria o seguinte, não é onda, eu chamo de um pêndulo, porque quem criou esses pêndulos, e não só esse, parece uma parede cheia de relógio daquele de pêndulo que vai e vem. Eu acho que quem criou muito pêndulo foi a tal da rede social. As redes sociais hoje, claro, tem o lado divertido, eu adoro ver ali, mas tem o lado da marketização, da mercantilização. Então existem os bons profissionais que vão receber, estou falando agora da minha área, vão receber seu cliente no seu consultório e perguntar o que ele deseja. E tem aquele que é o criador de demanda. Ele vai te fazer você pensar que tem um problema que na verdade você não tem, mas você vai passar a achar que tem. Porque está na rede social. E você está vendo todo dia. O que não falta é maluco. Então tu vai dizer para alguém agora, olha, se tu anda sonhando à noite com uma nave espacial, daí tu vai dizer, opa, eu sonho à noite com nave espacial. Pronto. Já vai aparecer mais 500 malucos que sonham à noite com nave espacial também e vão achar, aí esse cara vai dizer, olha, o seu problema é que você botou uma prótese de silicone e ela está gerando esse sonho aí terrível, se você tem que tirar a prótese. Então ele cria uma demanda, ele cria uma coisa que não existe. Então hoje não existe uma indicação clínica, médica, de que você está com prótese e essa pessoa que tem prótese tenha que tirar a prótese porque fatalmente ela vai ter um problema. Não existe nenhum estudo científico sério que prove ou que mostre isso. É inventologia, é isso? O que existe é a criação de demanda. Você quer tirar... Hoje, se eu recebo alguém no consultório que quer tirar prótese, eu pergunto, você quer tirar prótese ou tem indicação de algum médico? Não, é que eu acho que está grande, eu acho que isso, eu acho que... Bom, se você acha, eu vou te esclarecer o que é verdade. Daí você decide se quer tirar ou não. Agora, tirar porque vai ter um problema, isso não. Isso não existe indicação médica para isso. Então é uma onda, é uma criação de demanda. É como eu digo assim, na minha clínica, uma das coisas que acontece também, que eu digo que é o pêndulo, quando eu quis falar, é essa onda que vai e vem. Aquela história que a gente brinca, era péssimo tomar café, agora é moda tomar café. Não pode comer ovo, agora eu como 30 ovos por dia. Não pode comer proteína, agora é só whey protein. Sabe, esses pêndulos do vai e vem, o que presta, daqui a pouco não presta mais. Bom, a criação de demanda para mim é um grande problema, porque ela começa a empurrar nas pessoas o que elas não precisam, para ter algum benefício financeiro, com certeza. Depois o senhor fala mais na volta disso tudo. Doutor Luciano Schultz comigo aqui, dando aula, professor. Rapidinho, já volto no Humanos Radio Show. Doutor, olhando para mim, tem alguma coisa para fazer ou não? Não, pra depender de ti, eu tô desempregado. Rapidinho, a gente já volta. Voltamos. Humanos Radio Show na 92. A música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 98441 0010, manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Humanos Radio Show. Comigo hoje aqui, uma figuraça, já tive o prazer de entrevistar este nobre senhor aqui tantas vezes, tantos bons papos, o doutor Luciano Schultz comigo aqui, cirurgião plástico de Criciúma. Doutor, quanto melhor o senhor for, menos as pessoas vão notar.
menos elogio o senhor vai ganhar. Mas é verdade, né? Às vezes as pacientes chegam no consultório, principalmente a gente estava falando antes de começar o programa de lift facial, né? Tá. Sabe que é uma das cirurgias que eu faço bastante, né? Uma das que eu mais faço, talvez, mama e lift facial. E eu sempre digo, as pessoas têm muito medo, né? Do resultado, de ficar estranho, esquisito, artificial. Porque, e sempre vem uma referência, porque eu vi uma pessoa na rua e achei todo esticado, todo estranho. Disse, exatamente esse é o problema. Por isso que tu falou. Por quê? Porque aquela que está bem feita, ela nem sabe que foi operada. Passa do lado dela, conversa com ela, está na frente dela e ela não sabe. E a que foi mal operada, ela vai perceber de longe, mesmo não conhecendo a pessoa, mesmo sendo estranho, ela vai achar esquisita. Porque fica, né, deformado. Tem alguma coisa errada. Então, esse é o problema. O bem feito, você nem sabe que foi feito. O mal feito tem estigmas, tem marcas, tem coisas que denunciam, né? Então, por isso que eu acho até legal que eu já fiz até esse levantamento, sabe? 98% da minha clientela hoje, do que eu recebo, foi indicado por alguém. Né? O famoso boca a boca. É o melhor marketing porque do mundo, é o né? melhor marketing que existe, né? Então, essa questão é isso aí. Às vezes você nem tem o elogio porque a pessoa nem sabe que tu operou. E, claro, muitas pessoas têm, vamos dizer assim, a sua sensação, o seu gosto pela privacidade e não saem por aí falando, né? Eu fiz tal coisa. Muitas pessoas gostam, mas a maioria não fala, não. Fica doutor, muito... mas quando o senhor fala essa história de falar, a mulher, quando faz uma cirurgia... Ela divulga um pouco ela divulga não. A primeira coisa que ela bota é uma roupinha mais apertada. Sim. Ela vai mostrar ela vai mostrar o par de obre novo dela. Eu posso falar, o senhor não pode. O homem, quando faz cirurgia plástica, ele já fica quieto. Primeiro porque os amigos vão zoar. Vão zoar, exatamente. Então, o pior cliente pro senhor é o homem, porque ele não vai divulgar. Tem isso, né? Tem, com certeza. O perfil masculino e feminino é totalmente diferente. Mas os homens procuram muito o senhor? Também. Mas procuram por quê? Qual é a cirurgia? Cara, tem várias. Hoje, se puxar lá no meu início de carreira, eu acho que a plateia, a clientela masculina era 5%. Hoje chega a mais de 20%, com certeza. E o homem, o que tem? Claro, por incrível que pareça, o homem tem mama também, tá? Então, um dos motivos que o homem faz cirurgia é a famosa ginecomastia, que é o desenvolvimento da glândula mamária masculina, dando um aspecto feminilizado, vamos dizer assim. Então, isso chama ginecomastia, normalmente é acúmulo de gordura e também de glândula mamária, que às vezes hipertrofia por algum motivo. E isso é chamado de ginecomastia, é uma cirurgia que a gente faz, que os homens normalmente não gostam disso, não tiram a camiseta, não vão na praia sem camiseta, incomoda bastante, principalmente os mais jovens. Mas o homem também opera pálpebra, muitos deles, a pálpebra vai com o tempo, né? Vai pesando, caindo. O lift facial também, a mulher faz mais, mas os homens fazem também. Lipoaspiração também faz bastante. Lipo é uma... Lipo me parece, doutor, que a lipo ela deu se afastou um pouquinho da evidência, cara. não? Não, o que acontece? A lipo, como cirurgia isolada, realmente ela não é assim, ela perde para outras, como mama, como face e tal. Mas ela entra em quase tudo. Que ela tá no meio das outras? Exatamente, como complemento. Então vamos lá, vou fazer cirurgia de abdômen. Normalmente vão fazer uma lipo para definir melhor a cintura, as costas, a lateral, a parte superior do abdômen. Então você vai tirar o excesso de pele com a plástica, com a abdominoplastia, mas vai refinar essa abdominoplastia com lipoaspiração. Isso olha, é raro hoje fazer um abdômen sem lipo junto. Tu vai fazer às vezes uma mama, reduzir uma mama, vai tirar um pouquinho dessa gordura nas laterais ali, tá lá a lipoaspiração presente. Mesmo o lift facial, eu diria em 70% das vezes, se não for mais, faz lipo na região do pescoço, na papadinha, associado ao lift facial. Enfim, então, e a lipo isolada, como só a lipoaspiração, também ainda existe. Mas como tá vendo, ela mesmo associada, ela aparece em muita coisa. Aparece bastante. Muita coisa. O senhor falou da gordurinha, eu sei que as mulheres sofrem muito com isso. Tem algumas regiões que não adianta você fazer academia, não adianta você fazer exercício. Que tem uma pochetezinha aqui que não tem. A famosa gordura localizada. Essa aí vai acompanhar a mulher sempre na vida dela. O que acontece? Por que se criou esse termo gordura localizada? Às vezes ela pode estar localizada no corpo inteiro. Inteirona, né? Não, mas o que acontece? Se você tem
um certo perfil. Aqui não vai nenhum juízo de valor, se está acima do peso, abaixo do peso. A pessoa tem o seu corpo e tem, vamos dizer, uma saliência maior de gordura na região abdominal. Se ela fizer uma dieta e perder 10 quilos, 15 quilos, ela vai perder 10 quilos no braço, na coxa, no rosto, no pescoço, nas costas, em tudo. E inclusive naquela saliência abdominal, mas não vai perder mais lá e menos nos outros lugares. Então a proporção, padrão, ela vai ser um corpo com 15 quilos a menos, mas vai continuar tendo aquela saliência abdominal, porque a proporção vai reduzir por igual no corpo inteiro. Quando você faz uma lipoaspiração, que não é alerta uma cirurgia de emagrecimento, uma cirurgia de perfil, mudar contorno. Mas vamos botar nesse exemplo que a gente pegou da barriguinha com uma saliência, eu vou tirar a gordura só ali, só naquela saliência. Então eu vou mudar o desenho daquela saliência abdominal ali. Agora, se ela ganhar peso ou perder peso, ela vai continuar sem aquela saliência. Então a lipo não é uma cirurgia para emagrecer, mas é para mudar o desenho do perfil corporal que a gente fala, né? Por isso é que tem que se entender que aquelas pessoas que fazem lipoaspiração, se ela ganhar muito peso, ela vai ganhar volume generalizado. Obviamente esses contornos vão se diluir, vão esmaecer e vai perder a qualidade do resultado. Mas não, e essa pessoa, se ela voltar a emagrecer, ela vai manter o resultado que ela conquistou na lipoaspiração. Uma outra questão que mudou também bastante na lipo é porque a lipo só trata gordura. Isso as pessoas às vezes não entendem. Que quem tem gordura e tem flacidez, se você fizer uma lipo, vai piorar. A flacidez vai aumentar? Vai aumentar. Então tem que sempre ser avaliado na hora da consulta com o cirurgião se a lipoaspiração isoladamente realmente é um bom tratamento para aquele caso. Isso vai ser visto conforme a qualidade da pele. Vamos botar aqui num passado, né, mais distante, você tinha de um lado aquela pessoa que tem o excesso de gordura em determinada região, mas que a pele é firme e que o tratamento ouro é a lipoaspiração. E tinha do outro lado aquela pessoa com excesso de pele, com flacidez de pele, que o tratamento ouro era a retirada de pele, seja o abdômen, seja da mama, seja das costas, de onde for, retirar a pele. Vou resumir assim: lipo de um lado, quando a pele é firme, retirada de pele do outro, quando tem grandes excessos de pele. E o problema era o meio termo. E aquela pessoa que tem pouca flacidez, mas tem gordurinha. Ou você tinha que dizer para ela: vou fazer uma lipo, mas vai ficar uma flacidez aí que pode incomodar um pouquinho. E ela aceitava isso e convivia com isso. Ou desistia, esperava piorar, entre aspas, para fazer uma cirurgia um pouco maior depois. Porque não se tinha opção. Hoje a gente tem várias tecnologias disponíveis no mercado, todas relacionadas à tal da radiofrequência, que é uma energia que, se aplicada abaixo da pele, no momento que você faz a lipoaspiração, ela promove um certo encolhimento da pele. Ela dá uma... Então, não serve para aqueles casos de uma flacidez exagerada, mas naqueles casos de flacidez leve a moderada, você pode fazer a lipoaspiração, associada a uma tecnologia de retração de pele. Eu, no caso, uso o Renuvium, que vai trazer, que é um gás hélio ionizado, né? Não é aquele que queima. Na verdade, ele queima, mas não queima, ele aquece o tecido conjuntivo que está dentro da gordura onde você fez a lipoaspiração. E esse tecido conjuntivo, ele é uma rede fibroseptal, que a gente chama, ele está, vamos colocar assim, porque num rádio sem imagem é difícil detalhar isso. Mas tenta imaginar que a nossa parede aqui, no corpo inteiro, abaixo da pele, você tem a pele, uma camada de gordura, e abaixo da gordura está um músculo. Então, como se fosse um sanduíche ali, né? Pele, gordura e músculo. Quando a gente faz a lipoaspiração, são cânulas que vão passar no recheio do sanduíche, na gordura. E vai aspirar as células de gordura, os adipócitos. Quando ele aspira essas células e remove essas células, são descartadas, vão fora, você não está tirando toda a gordura, você está reduzindo aquele espaço. Digamos que ele tinha lá 2 centímetros, ele vai ficar com 1 centímetro. Você tirou metade da gordura daquela região. Só que essa gordura não está ali flutuando, nadando ou boiando, ela está presa a alguma coisa. Da mesma maneira que, se for imaginar assim, para um exemplo, para as pessoas que nos ouvem visualizarem, seria como as células de gordura fossem baguinhos de uva presas no seu cacho. E quando você faz uma lipo, vamos tirar os baguinhos de uva, mas o cacho fica lá. Esse cacho é a rede fibroseptal, que está em contato entre a pele e o músculo. E a gordurinha está ali presa ali dentro, como as uvinhas presas no seu cachinho. Quando tu tirar as uvas, essa rede fibroseptal que ficou, esse cachinho, no caso,
agora sem as uvas, você passa a radiofrequência, seja lá qual for, porque tem várias no mercado, todas elas vão emitir alguma energia com radiofrequência. Argoplasma, o Bodytight, o Renuvium, todas é radiofrequência. Nomes comerciais diferentes. Aí ela vai passar ali no meio e emitir essa energia. Quando essa energia atingir esses talinhos do cacho de uva, que a gente está usando como exemplo, ele sofre uma retração. Você já chegou com, por exemplo, com calor, com um isqueiro perto de um plástico? Tá, okay. Ele encolhe. Então, da mesma maneira, esse calor da radiofrequência, nessa fibra conjuntiva, essa fibra septal, essa rede de fibra septal, ela encolhe. Só que tem que ter uma temperatura de cerca de 85 graus. Então são aparelhos específicos que permitem fazer isso abaixo da pele sem causar queimadura. Mas a gordura volta ali se a pessoa engordar naquele mesmo lugar? Não. A gordura que tirou não volta. Tá. Mas aqui ficou pode dobrar de tamanho. Tá. Porque, doutor, a gordura é como uma esponja. Mas a gente tem a mesma quantidade de gordura desde que nasceu? Sim. Ela está guardadinha, é isso? Não é que ela fica guardada. As células de gordura são, vamos dizer que tem um número fixo. Mas ela, como uma esponja, ela pode estufar mais ou estufar menos, conforme engorda ou emagrece. Quando você faz uma lipo, você tira um número X de células daquela região. Mas as que ficam, se você engordar, elas vão aumentar de volume. Tá. Então, não é assim que... Como tem aqueles mitos, né? Eu engordei porque eu fiz lipo. Claro que não tem relação nenhuma. Tá. Você engordou porque não se cuidou. A relação de engordar e emagrecer é uma relação de, né? Igual o teu caixa financeiro da tua empresa. Se tu gastar mais do que tu ganha, emagrece. Se tu guardar muito dinheiro, tua conta engorda. Normal, né? Normal. Então, se come mais do que o teu corpo gasta de energia, vai ganhar peso. Se consome mais energia do que se alimenta, vai perder. Então, qualquer dieta, qualquer mecanismo de perda de peso passa por isso. Mas não altera o número de células que você tem lá de gordura. Ô, doutor, tem que dizer muito não. Hoje o senhor já fala muito não para paciente. O paciente chega ali e diz, não, cara, isso não é para você. Continuo falando. Sempre falou? E vê como é... Eu sempre digo que é uma das coisas mais difíceis de dizer não. Volto aqui às redes sociais, que eu acho maravilhosas, e não me entendam mal achando que eu estou criticando. Eu também as uso, eu também publico, mas publico coisas informativas, que eu não quero enganar as pessoas com publicações falsas. Mas o que eu quero dizer? Hoje em dia a pessoa acha que ela pode ser quem ela quiser ser, porque ela vê os filtros, as imagens e as coisas divulgadas nas redes sociais. Os avatares da vida. Até eu tenho um avatarzinho já. Não, eu vi mas sou eu. Já vi do senhor. Tá mais novinho, hein? Mais novinho. Tá mais novinho. Sim. Então, as pessoas que às vezes estão com um desejo, são capazes de repente ver determinada imagem, meu Deus, aquela influenciadora X lá que é linda, maravilhosa, eu quero ser igual ela. Ela disse que fez uma plástica. Então ela acha, seja ela quem for, com o peso que ela tiver, com a idade que ela tiver, com a pele que ela tiver, que basta ela pagar e ela terá aquele mesmo visual. Gente, não é assim. A cirurgia plástica não tem esse poder mágico de transformar você num avatar ou numa outra pessoa. Ela tem o poder de melhorar o que você tem. Então, você ter uma versão melhor de você mesmo dentro do que é possível fazer. E isso é muito pessoal, é muito individual para cada paciente. Então, hoje em dia, de novo, essa questão de criar uma expectativa muito grande do que se pode fazer com a cirurgia plástica leva as pessoas a terem essas expectativas fora da realidade. Por isso não é tão difícil, porque você chegar no consultório com essa pessoa que está com a cabecinha nas nuvens, achando que ela vai fazer qualquer coisa, basta pagar, e daí tu diz, cara, para ti não vai funcionar isso aí, olha, esse tratamento não é pro teu caso, ou não vai resolver. Podemos até fazer alguma coisa, mas não é por aí. E aí, muitas vezes as pessoas, eu diria um pouco mais inteligentes, vão entender essa explicação de um especialista e raciocinar e dizer, o senhor tem razão e vamos lá, vamos fazer o que o senhor está sugerindo, ou não fazer o que eu queria fazer. Mas infelizmente tem pessoas que botam na cabeça que eu quero e pronto, se tu não faz eu vou achar outro que faça. E ela sempre vai achar alguém que está mais interessado no dinheiro do que no resultado, então essa pessoa vai sempre encontrar, né? Todo dia sai de manhã de casa o otário e o esperto. Quando eles se encontram, dá negócio. Sempre, né? Doutor, e pessoa muito acima do peso? Sim. Muito, né? Sim. Muito. Chega lá pro senhor achando que o senhor vai fazer normalmente milagre. Não deve. O senhor não vai fazer milagre? Normalmente não. Olha só que interessante. Eu tenho um apartamento na praia e outro dia eu estava lá e encontrei um vizinho. Veio falar comigo, por enfim, assuntos pessoais sobre lá o apartamento, mas daí
A esposa dele estava com ele, veio e disse assim: doutor, posso lhe falar uma coisa? A gente tomando um café, batendo papo. A esposa dele, né? Sem citar nomes aqui, mas enfim, o que importa é a história, né? O milagre, não o nome do santo. Que eu achei muito legal. Ela disse assim para mim: você sabe que eu quero lhe dar um abraço e lhe agradecer. Eu disse: por quê? A senhora foi minha paciente? Fui, mas o senhor não me operou. Eu disse: o que foi? É que na verdade eu tive no seu consultório, eu estava bem acima do peso, e na época o senhor pegou, segurou minhas duas mãos assim, olhou para mim e disse assim para mim, ó, igual se a senhora fosse minha mãe, a senhora não deveria fazer cirurgia, se não for comigo, não procure outro, vá fazer um tratamento, a senhora está muito acima do peso, e acho que com as consequências que a senhora pode ter para a sua saúde, é melhor ir procurar uma cirurgia bariátrica, porque era muito peso. Muito mesmo. Tá. Não era uma coisinha que ela ia fazer uma dietinha qualquer. Tá. E ela na hora recebeu aquele impacto assim, poxa, que isso, né? E aí ela me contando agora, e isso faz mais de 15, 20 anos que ela falou. Ela disse: eu quero lhe agradecer porque o senhor mudou minha vida. Eu levei aquele tapa, choque, vamos dizer, aquele choque, Tapaço, né? choque de pleura ali, e fui atrás e fiz a minha cirurgia e mudou minha vida. Eu sou outra pessoa desde então, e quem me abriu os olhos foi o senhor. Poxa, muito obrigado. Me abraçou, me deu um beijo e tal. Bacana, tá. Tu vê, foi alguém que eu disse um não, que talvez lá naquela época não pudesse ter recebido de outra maneira, que não, quem ele está pensando que vou procurar outro que faça, né? Às vezes até recebeu, né? Isso deve ter causado muita... Então, o não eu acho bem mais difícil. Aliás, eu acho que o ser humano não está preparado para receber um não, né? A gente, em geral, não gosta. E como eu digo, na minha área, sempre é muito ruim, porque não só um não, eu diria assim, a personalidade de muitas pessoas, infelizmente, está mais acostumada ou sente mais prazer com a mentira do que com a verdade. Então isso às vezes eu dou um exemplo assim, você pode estar gordinho, acima do peso, você sabe que está gordinho, acima do peso, você se olha no espelho, sai de casa de manhã, alguém te encontra e fala: ô mano, você tá gordinho, hein? Você sabe que é verdade, mas não gosta de ouvir. Aquilo meio que machuca. Não vamos discutir as causas disso, nem por que machuca, mas ninguém gosta. Ou o contrário. Então vamos voltar à mesma cena. Tu sabe que tá gordinho, tu te olha no espelho, tu sai de casa de manhã e alguém chega: cara, como tu tá bem, tá magrão, hein? É mentira. E tu sabe que é mentira, mas tu gosta de ouvir e tu abre um sorriso e diz: obrigado. Eu duvido que tu vai dizer assim: não, para, tô gordo, pô, que é isso? Não. A pessoa gosta do elogio, gosta, mesmo que seja mentira. Então, nessa área, volto de novo àqueles profissionais que não dispõem de uma ética aprimorada, digamos assim. Ética aprimorada, que em vez de chegar e dizer para a pessoa uma coisa... Aí está dentro de um consultório, nós estamos falando... Imagina se eu sou um cardiologista, tu tá com a coronária entupida e eu vou dizer: não, você está super bem, vai para casa. Não dá, né, cara? Você tem que falar a real. Um oncologista, sinto muito, às vezes tem que dar uma notícia terrível para alguém que ela tem um câncer para que ela possa tratar. E não esconder e dizer: não, tá ótimo, tá tudo bem, depois você volta. Não. Então, na nossa área, infelizmente, o não é mais ou menos o mesmo princípio. Aquela pessoa que não precisa daquele tratamento, ou que aquele tratamento não vai lhe trazer um resultado, não pode ser empurrado para essa pessoa esse tratamento só porque isso vai te render financeiramente alguma coisa. Mas, como voltamos, algumas éticas menos evoluídas aí não querem nem saber. É dinheiro no bolso e o resto depois é só dizer: a culpa é tua que tu não emagreceu. Não foi, né? A culpa é tua que não cuidou. Ou seja, o médico tira o dele da reta. Tira o dele da reta, com certeza. Doutor, não dá tempo para mais nada, só para lhe agradecer. Já acabou. Acabou, doutor, uma hora, eu vou. Sempre um grande prazer falar com o senhor, uma conversa muito leve. Obrigado sempre pelo carinho. Eu que agradeço a oportunidade, como sempre, e só deixar aquela mensagem simples do início, agora no final. Quer fazer cirurgia plástica? Procure um cirurgião plástico especialista de verdade. É ele que vai cuidar bem de você. Doutor Luciano Schultz comigo aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, né? Primeiro ele falou que eu não preciso de cirurgia. Já guarda essa pra ti aí. E depois nós somos todos humanos. Doutor, esse elogio foi verdadeiro ou não? Agora eu fiquei preocupado. Não, você tá muito bem. Eu te conheço há tantos anos, parece que só melhorou. Doutor, fiquei preocupado agora. Obrigado, doutor Luciano. Um abraço. Valeu.